Oi, gente, nós somos o grupo 6, né, formado pelo César, Isadora, João Vitor, Broco e João Vitor Cremonini. Eu sou a Isadora e eu vou dar início à apresentação final do nosso projeto de práticas em ciência de dados. Mas antes de começar, só queria lembrar que o link do formulário que a gente quer que vocês respondam, né, ele vai estar aqui no comentário fixado aqui embaixo. Então, vamos lá. Bom, o objetivo do nosso projeto, né, é desenvolver um modelo estatístico que explique o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, em função das variáveis socioeconômicas registradas no questionário socioeconômico, que é realizado no momento de inscrição da prova. Para isso, utilizamos uma variedade de técnicas de análise de dados, sendo elas o estudo de dados e pré-análise, segmentação e sumarização de dados, análise exploratória de dados e visualização de dados. Sobre a nossa base, utilizamos a base microdados do Enem de 2023, que está disponível no site do INEP. Ela contém as seguintes informações: dados do participante, dados da escola do candidato, dados do local de aplicação da prova, da redação e do questionário socioeconômico. Como variável resposta, englobamos todas as notas do aluno em uma única variável. Essa variável foi calculada através da média aritmética das 5 competências avaliadas no Enem, que são elas: linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação. Agora eu vou destacar um pouco sobre as características da nossa base. Então, para a etapa inicial de exploração dos dados, partimos da base original, que tinha um pouco menos de 4 milhões de alunos. Como nossa análise é baseada nas notas, removemos todos os registros faltantes nessas variáveis, o que reduziu para um conjunto de dados de aproximadamente 2,6 milhões de alunos. Além disso, algumas variáveis apresentam até 75% de dados faltantes. Como um exemplo, temos o tipo de localização da escola, ou seja, se a escola está em um ambiente rural ou urbano. Para casos como esse, interpretamos a ausência de resposta como categoria válida, pois essas respostas se mostram valiosas para prever a nota final do candidato. Olá pessoal, eu sou o João Vitor e eu vou seguir aqui com a apresentação dos resultados da análise exploratória da nossa base. Bom, começando pelo histograma das notas dos candidatos, a gente pode perceber que a maior parcela teve a nota final entre 400 e 600. Com relação às idades, o público é, em sua maioria, composto por jovens com até 20 anos de idade. As notas finais, considerando a faixa etária, tendem a diminuir conforme a idade aumenta. 60% dos candidatos são do sexo feminino. No entanto, o comportamento das notas quanto ao sexo é bastante similar. Com relação ao estado civil, a maior parte dos candidatos são solteiros. E pelo estado civil, a gente consegue perceber o exame em comparação com os demais, né? Os casados, divorciados e viúvos. Devido à baixa expressividade das outras classes, foi feita uma recategorização dos candidatos, mas o comportamento ainda foi mantido similar com os solteiros, na categoria 1, tendo desempenho final melhor. Quanto à raça, brancos e pardos contam cada um com cerca de um pouco mais de 40%, e são seguidos pelos pretos, que compõem 10% do total dos candidatos. Amarelos e indígenas, eles são menos expressivos em sua participação. Com relação à nota final baseada na raça, os brancos possuem a melhor nota final média, seguido pelos amarelos. Já os indígenas são os que possuem o pior aproveitamento. Os candidatos são, em quase sua totalidade, brasileiros, nascidos no Brasil. No entanto, quando a gente vai analisar o desempenho pela nacionalidade, os que possuem a melhor nota final são os brasileiros nascidos no exterior. Cerca de 40% dos candidatos já tinham concluído o ensino médio em 2023 e cerca também de 40% ainda estavam no último ano do ensino médio no ano de 2023. Os demais ainda não estavam no último ano, mas estavam cursando, e com relação à classe 4, eram os que não estavam cursando e não tinham concluído o ensino médio. Com relação à nota, todos possuem desempenhos similares, com exceção feita para a última classe, que são os que não concluíram e não estavam cursando o ensino médio. Mais de 60% dos candidatos não informaram o ano de conclusão do ensino médio, pois, como vimos anteriormente, essa parcela dos candidatos ainda estavam cursando o ensino médio em 2023. E com relação às notas baseadas pelo ano de conclusão do ensino médio, a gente consegue perceber, por esse box plot, que conforme fica mais distante do ano de conclusão do ensino médio, as notas seguem uma tendência decrescente. Cerca de 60% dos candidatos não informou o tipo de escola que eles cursavam. No entanto, os que possuem as melhores notas são os das escolas da rede privada. Segundo a dependência administrativa da escola agora, ignorando os valores ausentes da base, a maior parte vem da rede estadual. Mas ainda a gente tem o comportamento de que os alunos provindos das escolas da rede privada possuem melhor desempenho, e aí eles vêm seguidos, nesse caso aqui, pelos que são da rede federal. As outras classes, rede estadual e municipal, aparecem depois dessas duas primeiras. A maior parcela dos candidatos tem escola localizada na área urbana e possui resultado final melhor se comparados aos que possuem escola localizada na rede rural, como a gente pode observar por esse box plot aqui. Com relação à situação de treineiro, a maior parte dos candidatos, quase 80%, não são treineiros, então estavam prestando o exame oficialmente, mas com relação ao desempenho final deles, são bastante similares. E, por fim, aproximadamente 60% dos candidatos do exame optaram em inglês como língua estrangeira da prova.
O desempenho desses últimos que optaram em inglês sobre os que optaram em espanhol é consideravelmente maior, como a gente pode observar. Bom, pessoal, agora a gente vai seguir com a análise de cada questionário em particular. Obrigado. Oi, pessoal, eu sou o João e agora a gente vai dar uma olhada nas variáveis do questionário socioeconômico. Primeiro a gente começa aqui com perguntas sobre a escolaridade e ocupação, tanto do homem quanto da mulher responsável pelo candidato, né? Então, primeiro a gente vê a distribuição de candidatos pela escolaridade, né, do homem responsável, e a gente vê uma predominância de uma escolaridade menor para homens, né? Enquanto para mulheres, é claro que a gente tem uma grande quantidade de mulheres que só concluem o ensino médio, só que a gente vê muitas mulheres que concluíram tanto graduação quanto pós-graduação, né, como algo bom. E essa tendência, e a gente pode ver uma tendência linear do crescimento da nota, né? Então, de A até G, a gente vê um crescimento da nota junto com o grau de escolaridade dos pais. Vale citar que o H são os alunos que não souberam responder quanto à escolaridade do pai ou da mãe. Aqui, lado a lado, né, é o que eu destaquei antes, que as mulheres têm um nível de escolaridade maior que os homens, né? E isso vai ser importante mais pra frente. Aqui a gente tem sobre a profissão, tanto do pai quanto da mãe, aqui, principalmente do homem responsável, né? Então a gente vê, infelizmente, ocupações com menos especialização, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, né? E aqui para frente a gente vai ver comportamento semelhante da profissão com o nível de escolaridade, né? Então, profissões que necessitam de uma escolaridade mais alta, elas acabam dando ao aluno uma qualidade melhor de ensino, enfim, de estrutura, e eles acabam tirando notas maiores. Aqui a gente tem a renda da família, né, de B até Q, né, então A nenhuma renda e Q acima de 26 mil. E a tendência que a gente vê é a mesma, né, então de A até Q a tendência linear é muito grande de crescimento da nota acompanhando o crescimento da renda. E aqui a gente acabou decidindo agrupar algumas variáveis, né? Falar delas meio generalmente, né? Então, a presença de banheiro, quartos, carro e internet, que também eram variáveis com crescimento linear, só que menos importantes para a nossa análise, né? Então, putz, quanto mais banheiros na residência, maior a nota do aluno. E também a gente tem algumas variáveis que não foram relevantes, né? Então, número de ocupantes na residência, presença de empregada doméstica e da região do candidato. Agora a gente parte para uma visão já referenciada, né? Primeiro que, olhando nossa variável resposta, né, por região, a gente, o Sul e Sudeste como destaque, né, e o Norte e Nordeste como as piores notas. Aqui a gente tem as faixas de renda e presença de computador, que vão ser duas variáveis muito importantes na nossa parte de modelagem, né? Então, a região Sul e Sudeste se destacando em computador e principalmente a região Sul em renda, mais especificamente Santa Catarina com uma renda muito alta em relação ao resto do Brasil. Aqui a gente tem presença de telefone celular e carro na residência, né? Algo muito semelhante para as duas, né? Então, na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, aparecendo a presença de celular e carros nas residências. E agora a gente parte para a correlação de Kramer, né? Como as variáveis são discretas, a gente precisa usar a correlação de Kramer para relacionar elas. E a gente destaca alguns grupos aqui, né? Então, primeiro, o grupo relacionado à escola do aluno, né? Que destaca o ano de conclusão, se ele concluiu ou não, o tipo da escola, se ele era treineiro ou não, e a dependência administrativa da escola. O segundo grupo são das 4 primeiras variáveis que eu abordei aqui, né? Então, a escolaridade e a ocupação, tanto do pai quanto da mãe. E as demais, a gente destaca as variáveis relacionadas a bens materiais, né? Então, putz, quantas motos, quantos carros, quantos banheiros, quantos quartos o candidato tinha na residência, né? Então, isso acaba tendo uma correlação mais alta que as demais, né? E era basicamente isso, e agora a gente parte para a parte de modelagem. Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o César e eu vou dar sequência aqui na parte final da nossa apresentação, que é a modelagem. Aqui, como é uma apresentação, eu vou ser bem mais dinâmico, tá? Vou passar bem mais rápido essa apresentação, mas está tudo bem descrito e exposto no nosso relatório, tá? Então, vamos lá. Anterior ao processo de modelagem, precisou fazer alguns tratamentos de variáveis, porque das 32 variáveis que ficaram elegíveis para a nossa modelagem, 31 eram categóricas, então basicamente todas eram categóricas e a gente precisou fazer alguns tratamentos nessas variáveis. Então a gente aplicou algumas técnicas de agrupamento de variáveis, mas também de one-hot encoding, ordinal encoding, mean encoding, e aí, tratado dessas variáveis, a gente conseguiu seguir com a modelagem, e aqui a ideia foi fazer uma modelagem segmentada por região, que a gente queria entender quais são as variáveis características de cada região e como elas impactam nas notas dos candidatos. E aí a gente aplicou alguns modelos, regressão logística, Random Forest, KNN, XGBoost, e a gente fez uma divisão 70-30, e é basicamente isso. E claro, perdão, a nossa variável resposta
é a nota final do candidato, né, a variável resposta contínua. Então aqui os resultados, a gente tem os resultados em termos aqui dos modelos, né, nas linhas, e das regiões nas colunas. Então a gente vai ter o R quadrado e o MSE em parênteses. Então aqui a gente pode ver que os resultados não ficaram tão bons em termos de performance, tá? E a gente vai chegar melhor lá porque que a gente acredita que isso aconteceu, mas no geral os modelos ficaram por volta de 0.3 de R quadrado, né, com destaque ali para o XGBoost, que teve a melhor performance, e com destaque para a região centro-oeste, que foi que a gente conseguiu prever melhor as notas dos candidatos, né? Na contramão, a região norte foi que teve o pior desempenho. Bom, entrando aqui na região norte, o que a gente vai ter aqui à esquerda são os coeficientes da regressão logística, e aqui a gente consegue entender um pouco mais sobre por que a gente acredita que o modelo teve esses resultados. Então a gente pode ver aqui o coeficiente mais impactante do Q006, que é a renda do candidato, que é algo que a gente já esperava que fosse acontecer, a renda ser a variável mais importante do modelo. Lembrando que aqui a gente normalizou tanto as variáveis preditoras quanto a variável resposta, e o que a gente acredita que tenha levado as performances baixas do modelo aqui, se a gente olhar para as variáveis do questionário socioeconômico, em específico, né, que são as que começam com Q, a gente vê coeficientes bem abaixo, coeficientes bem perto de zero, e muitos desses coeficientes, eles são negativos, ou seja, penalizações, o que, seguindo a ideia da nossa análise exploratória, não faz tanto sentido. A gente viu, por exemplo, no Q021, há uma penalização, e o Q021 é a presença de TV por assinatura, 0 é não. E a gente viu anteriormente que candidatos com TV por assinatura tinham uma nota maior na análise exploratória. Então não faria sentido essa penalização. Isso ocorre muito, né, para as outras variáveis do questionário socioeconômico, né, haver penalizações Q020, Q017, 16, que são números de geladeiras na casa, cômodos, que a gente esperava que houvesse uma bonificação, né? Quanto maior a estrutura da casa dos candidatos, maior a nota dele. Maior tende essa nota dele, né? O que a gente viu na análise exploratória. Mas aqui tem esses casos de inversão. E somando tudo isso, é por isso que a gente acredita que o modelo não tenha conseguido uma performance tão boa, tá? Essas variáveis, no geral, não tinham tanto poder preditivo. E o que é um pouco reforçado aqui pelo Random Forest, né? Pela importância de variáveis, que a gente vê a renda dominando ali o modelo com 1/4 da importância, seguido de algumas variáveis com bem menos importância ali na faixa dos 5%. Faixa etária, ano de conclusão do ensino médio, e por aí vai. Voltando à regressão logística que eu acabei passando um pouco rápido, né, só destacar algumas variáveis que vão aparecer bastante aqui, né, além da renda, que é o Q016. Também aqui um destaque um pouco menor para o tipo de língua estrangeira, que vai aparecer bastante aqui, que vai penalizar, porque o 0 é inglês, e a gente vai ver aqui que candidatos que escolhem inglês como língua estrangeira, reforçando o que a gente viu na análise exploratória, tem um comportamento de nota muito diferente, né, no geral as notas são bem maiores para quem escolheu inglês do que para quem escolheu espanhol. E outra variável interessante também é o tipo de dependência administrativa, né, que aqui no caso dá uma bonificação para aqueles que estudaram em escola privada ou governamental, que tem ali que a gente fez uma recategorização, né? Por isso que elas estão numa mesma categoria. E aí outra categoria são de escolas públicas e estaduais. Seguindo aqui, referente ao Random Forest, a gente traz outra análise que é a do Lime. Então a gente pega um candidato aleatoriamente da nossa base e a gente quer entender por que o modelo deu aquela nota para ele. Então aqui a gente tem um candidato com uma nota prevista de 472, sendo que a nota real dele é 466, então é uma nota bem abaixo da média. E a gente entende por que o modelo deu essa nota para ele, né? Então ele é um candidato ali de baixa renda, né? Porque o Q006 está ali penalizando e penalizando uma faixa bem abaixo, menor que 0.71, menos 0.71, lembrando que a gente normalizou essas variáveis, por isso que tá essa escala meio diferente. Ele também é penalizado por ter um ano de conclusão não tão recente, ou seja, ele concluiu o ensino médio há alguns anos, e ele é penalizado também por estudar em escola ou estadual ou pública, né? Que é a questão do tipo de dependência administrativa. E também pelo Q024, ou seja, ele não tem computador na sua residência. Agora entrando no XGBoost, que é o modelo que a gente teve o melhor desempenho aqui, volta um pouco naquela questão que eu já mencionei. A renda, o Q006, maior importância do modelo, seguido de algumas variáveis que eu já falei anteriormente, que vão aparecer bastante aqui. Tipo de dependência administrativa, Q024, que é a presença de computador na residência, e o tipo de língua estrangeira. Já no Lime, a gente tem aqui um candidato com nota prevista de 670, e a nota real dele era 726. Ele é muito bonificado por ser um candidato de alta renda, né, está numa alta faixa do Q006, e é penalizado pelo tipo de dependência administrativa. E aqui, há outro caso, aquele que eu mencionei, de inversão, porque ele está sendo penalizado por estar em uma faixa maior do que 0.21, sendo que o Q021 é a presença de TV por assinatura, ou seja, ele está sendo penalizado por ter TV por assinatura, sendo que a gente viu na análise exploratória que candidatos que têm TV por assinatura têm uma nota maior. Então, é isso. Agora, referente às outras regiões, como a ideia aqui, como eu já mencionei, é ser mais dinâmico, eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Mas aqui na região Nordeste a gente já começa com algo bem interessante, né? A gente vê um modelo aqui com mais de 50% de importância para renda, reforçando muito aquilo que eu já mencionei, de que a gente acredita que essas variáveis do questionário socioeconômico não tenham tanto poder preditivo assim para a gente conseguir uma performance tão alta, tá? Vou passar mais rápido aqui, direto para as variáveis do XGBoost, que é o modelo que a gente viu que ficou melhor aqui. De novo, renda, presença de computador na residência, e aqui o Q03, que é referente à profissão do homem responsável, né? Então Q01, 2, 3 e 4 são referentes aos responsáveis. Eles vão aparecer aqui também algumas vezes. Passar para o XGBoost da região centro-oeste. Aqui, de novo, renda, tipo de língua estrangeira, tipo de dependência administrativa. Então a gente vê que essas variáveis estão se repetindo bastante.
Na região sudeste, XGBoost, de novo, renda, presença de computador, tipo de língua estrangeira, tipo de dependência administrativa. E na região sul, para finalizar, aqui tem dá um pouco uma equilibrada maior nas importâncias, na renda não está disparando tanto, mas de novo ela aparece como mais importante, seguido do tipo de língua estrangeira e o tipo de dependência administrativa. Fazendo um resumo, né, das variáveis mais impactantes, como ficou claro aí, a renda, o Q016, foi a variável mais importante em todas as regiões. E a segunda e a terceira variáveis mais importantes, elas variaram bastante, mas no geral são as mesmas, que são aquelas que eu já mencionei. Então, tipo de dependência administrativa, presença de computador na residência, tipo de língua estrangeira escolhida, variáveis referentes a tanto a escolaridade quanto a profissão dos responsáveis. E é isso. As variáveis menos impactantes, aqui eu não vou passar por todas, mas no geral são as variáveis que a gente viu do questionário socioeconômico, né? Então, presença de telefone fixo, presença de carro, presença de aspirador de pó, essas variáveis estavam com coeficientes muito baixos, importância muito baixa, então não aparentaram contribuir tanto para distinguir a nota do candidato. E com destaque aqui para o tipo de estado civil do candidato, que não foi tão impactante, principalmente na região norte. E aqui entra muito uma questão do balanceamento, uma variável que a gente viu que basicamente a base inteira eram de solteiros. Deve até ser por isso que é uma variável que não consegue distinguir muito bem, porque basicamente todo mundo da base de dados são solteiros. Bom, agora uma nova proposta que a gente faz, já que os nossos modelos anteriores não tiveram uma performance tão bem, a gente queria fazer uma validação extra para ver se a nossa análise realmente está fazendo sentido. A gente faz uma nova proposta de transformar a nossa variável resposta em uma variável binária. Então a gente faz 1 se a nota final do candidato for acima da média, que é 539, né, se é maior que isso, e 0 se a nota final do candidato for abaixo da média, menor que 539. E a modelagem de novo é feita segmentada por região, e a gente aplicou ali os mesmos modelos. Como agora a gente está trabalhando com uma variável binária, entra a questão do balanceamento. Então, a gente vê na base completa que ela apresenta um bom balanceamento da variável resposta, cerca de 1,3 milhão de observações para cada categoria. Porém, como a gente está fazendo uma modelagem segmentada, dentro das regiões tem uma diferença bem significativa da variável resposta. Então, por exemplo, estados da região sul têm bem mais candidatos na categoria 1, ou seja, notas acima da média, do que 0. Já nos estados da região norte, a gente vê o contrário. Né? A categoria 0, a classe 0, aparece bem mais. Então, dentro das regiões específicas, a gente vai ter uma questãozinha ali de desbalanceamento, que não é tão grave, mas vai implicar ali que os modelos apresentem métricas ligeiramente melhores para a classe majoritária, tá? Que a gente vai ver melhor na sequência. Entrando aqui na Curace, a gente já pode perceber que aqui os resultados de performance foram bem melhores. Né? Nossa ideia era conseguir um modelo que conseguisse distinguir candidatos de alta nota e de baixa nota, que a gente queria reforçar, né, aquelas variáveis que a gente já viu anteriormente. E aqui parece que a gente chega em modelos bem mais interessantes. Então, realmente, a gente consegue distinguir esses candidatos. Principalmente referente ao XGBoost, que a gente consegue ali uma acurácia de 0,75. Com destaque, então, para a região norte, que foi a de melhor predição, e na região sul, que foi a de menor predição. E o XGBoost aí liderando em performance. Como teve aquela questão do balanceamento, aqui eu trago outras métricas, que são ali a precisão, o recal e o F1, para a gente entender melhor como que está ali essa questão do balanceamento. Então aqui reforça um pouco daquilo que eu falei de que a previsão ela foi melhor para a classe majoritária. Então se a gente for para a região sul, a gente vê que as métricas, no geral, elas são maiores referentes à categoria 1, que é candidatos de maior nota, com nota acima da média. Mas na região norte, que a gente tem mais candidatos com notas abaixo da média, a gente vai ver métricas bem melhores para a classe 0. Então, reforçando o que já foi mencionado. Agora, entrando nos modelos, aqui eu vou ir direto para o final, porque senão a análise vai ficar muito extensa. Então, falando das variáveis mais impactantes. Por que eu já estou pulando para o final? Porque aqui a gente viu resultados muito parecidos com a modelagem anterior. Então, né, o que reforça de que, mesmo com aquela performance mais abaixo, nos modelos anteriores, eles realmente traziam os resultados que distinguiam ali os candidatos de baixa e alta nota. Então, aqui, né, no geral, nas regiões, a renda continua sendo a variável mais importante, com uma diferença aqui de que na região sul o tipo de língua estrangeira aparentou, principalmente no XGBoost, ser mais impactante, mas no geral são as mesmas variáveis. Renda, a presença de computador, tipo de língua estrangeira escolhido, né, dando ênfase na questão que o inglês, os candidatos que escolhiam inglês e espanhol eram muito diferentes em termos de nota, e variáveis referentes aos responsáveis, né, escolaridade e profissão. Então, as conclusões que a gente tira, né? Então, fica bem evidente que as regiões têm comportamentos bem diferentes, não só em relação às notas, mas também em termos das principais variáveis listadas ao longo do trabalho, e o que ficou bem mais evidente na análise exploratória, né? Que a gente ali, naquela visão georreferenciada, a gente consegue ver que tem uma diferença bem grande nessas principais variáveis que a gente mencionou entre os estados, principalmente na renda, presença de celular, nas notas e por aí vai. E as variáveis responsáveis para agregar mais valor tanto na performance dos modelos quanto na diferenciação das regiões foram a renda familiar, a presença de computador na residência, o tipo de língua estrangeira, o tipo de dependência administrativa da escola do candidato, então se é estadual, municipal, enfim, e a profissão e escolaridade dos responsáveis. E é basicamente isso. Né? Como eu falei, aqui a ideia foi ser um pouco mais dinâmico, né? Até para dar oportunidade para os outros membros do meu grupo falarem também, terem o seu tempo, e está tudo bem melhor descrito no nosso relatório. E é isso. Muito obrigado.